Bom, muito boa tarde a todos. O Chega teve hoje a preocupação de reunir o seu Governo Sombra nestas áreas específicas que entendemos que o Governo está a falhar numa altura crucial ao esforço que é preciso fazer em Portugal de dar resposta a problemas prementes e urgentes. O primeiro, que ontem tive a oportunidade de abordar, prende-se precisamente com a falha brutal que estamos a ter a nível dos exames e a nível da educação em Portugal, com um rol sucessivo de imprudência, de incompetência e de falta de empatia por parte do Governo, quer em relação aos estudantes, quer em relação às famílias, quer em relação à comunidade escolar. E, efetivamente, levantam-se hoje mais questões do que aquelas que estão respondidas face à conduta que o Governo, em particular o Sr. Ministro da Educação, tem tido nesta matéria e face aos últimos desenvolvimentos. O ano passado, tal como informação por nós recolhida aponta, e alguma dela do domínio público, o ano passado o Governo levou a cabo um teste piloto, um teste de preparação, para verificar como funcionaria a plataforma digitalizada e informatizada na execução e na preparação dos exames nacionais. O resultado dessa prova, que aliás o Chega teve a oportunidade em comissão parlamentar própria escrutinar e questionar, foi que este modelo que o Governo queria implementar para os exames nacionais e para a sua execução era um modelo que exigia prudência e estava ainda impreparado para ser executado desta forma. Aliás, o Sr. Ministro da Educação, conforme foi hoje também transmitido pela nossa coordenadora da Comissão de Educação Parlamentar, o Ministro da Educação disse que assumiria a responsabilidade e pediria responsabilidades caso não corresse como previsto e planeado a execução, o planeamento e a organização dos exames nacionais para as escolas, para os professores e para as famílias. Sabemos hoje que não correu de acordo com o planeado, pois que centenas de milhares não têm acesso. Estima-se que amanhã mesmo a plataforma de avaliação estará novamente em baixo para desespero dos docentes e dos estabelecimentos escolares, e sabemos também que quer nas convocatórias dos professores para corrigir exames, quer na sua distribuição, quer até na organização definida, tudo falhou. Desde a convocatória de pessoas já falecidas, até à determinação por áreas temáticas de professores de outras áreas para corrigirem as provas dessa área, tudo falhou. E o Ministro, quando chamado à responsabilidade por palavras que ele próprio tinha dito que seriam sua responsabilidade e do seu Governo, convidou as famílias a mudarem as suas férias, a mudarem a sua organização familiar, em vez de assumir a responsabilidade que tinha sido atribuída a si e ao seu Governo de organização de um período fundamental, que é o período dos exames, da sua avaliação, das notas, do acesso à universidade, em termos familiares e em termos pessoais. O Governo fez, e o Sr. Ministro da Educação fez aqui o que o Governo faz sempre. A culpa é dos funcionários, a culpa é das famílias, a culpa é daqueles que ajudaram a montar este programa, nunca é do próprio Governo e do próprio Ministro. Sucede que, neste caso, é do próprio Governo e é do próprio Ministro. E essa responsabilidade tem que ser assumida, mas também ser dita ao país o que se pensa fazer para que se resolva rapidamente uma situação que está a causar enorme desconforto e ansiedade. Por fim, quero deixar esta nota. O Chega já pediu um debate de urgência sobre isto, como é sabido. Espero que o Sr. Ministro esteja no plenário do Parlamento na próxima semana. Em qualquer caso, há um dado que, sem querer lançar suspeitas que não venham a ser fundadas, há um dado que o maior partido da oposição não pode deixar de questionar e de pedir esclarecimentos, coisa que faremos por escrito ainda hoje ao Governo. É sobre a empresa que está a gerir e a executar estes exames nacionais. As informações que temos apontam para a existência de interesses entre esta empresa ou esta estrutura e proximidades estruturais com o Governo ou com empresas que já lidaram com o Governo ou com o PSD no passado, mas que para além disso teria sido esta própria empresa a fazer o tal teste, a tal execução preliminar que o ano passado foi levada a cabo com insucesso. Porquê é que se insistiu
nesta empresa ou porque é que esta empresa teve um papel nesta execução. Há ou não e quais interesses escondidos desta empresa na execução desta missão, que não sejam os meros interesses da execução da missão e o correspectivo pagamento pela prestação de serviços. O que é que esconde o Governo para não dar a informação sobre a empresa e a estrutura empresarial que estão a levar a cabo esta função? É importante que isto seja esclarecido e é importante que sejam tornados públicos sobre todos os dados, quer da adjudicação, quer da divulgação dos elementos que sejam considerados essenciais para avaliar este trabalho e esta execução. No final, se tiverem mais esclarecimentos sobre isso, também a nossa deputada coordenadora da Comissão de Educação poderá prestar os esclarecimentos que forem entendidos necessários. Ao mesmo tempo, o Chega não pode deixar de fazer hoje nota nesta reunião do Governo Sombra de dois temas absolutamente preocupantes para as populações. Um deles prende-se, conforme tive a oportunidade também já de me referir, com a falta de abastecimento de água na margem sul, no distrito de Setúbal especificamente, e especificamente no concelho de Almada. Para além do trabalho autárquico de fiscalização que já está a ser feito e das questões que estão a ser colocadas, o Chega vai acompanhar a moção de censura apresentada pelo PSD ao Executivo de Almada, através dos seus autarcas, mas também devemos exigir à Presidente da Câmara de Almada, a doutora Inês de Medeiros, qual é a razão pela qual, se forem verdadeiras as informações que o Governo distribuiu e fez tornar públicas, de apenas ontem, quando já há vários dias a população estava sem água, sem abastecimento, com muitos comerciantes e com muitas lojas, com muito comércio, sem abastecimento de água, em alturas fundamentais para o seu desenvolvimento e para a sua sustentabilidade, pois que estamos numa altura de verão em que a intensidade populacional e económica é muito maior naquela zona, porque é que só ontem o Sr. Presidente da Câmara se dignou pedir ajuda e pedir a intervenção governamental. E também porque é que a Sra. Ministra do Ambiente, que diz que não recebeu nenhuma informação sobre o sucedido, mas há dias que nos jornais, nas televisões, nas agências informativas, nos autarcas, se sabe que não há água, que não há abastecimento e que há dificuldades severas de acesso em muitas partes do concelho. Porque é que o Governo não teve proatividade e não fez aquilo que devia ter feito? Garantir que os meios nacionais estavam à disposição para colmatar falhas de natureza local. As próprias Forças Armadas têm hoje à sua disposição elementos, desde caminhões de cisterna a veículos de transporte de abastecimento, para obviar os momentos em que não há água ou há falta dela. Se estamos numa zona intensamente povoada, com intensa atividade económica nesta altura do ano, este falhanço é um falhanço da liderança da Câmara Municipal de Almada, que não tem nenhuma desculpa. E por isso mesmo, talvez ontem, nem sequer tenha querido dar a cara na reunião de Câmara em Almada, mas também do Governo da República, que deve assumir a sua responsabilidade por, numa das zonas situada nas maiores bacias hidrográficas do país, haver falhas regulares de abastecimento de água. Parecemos um país do terceiro mundo, verdadeiramente, em que mesmo em zonas sustentadas sob grandes bacias hidrográficas, há falta de água permanente, de acesso permanente e de abastecimento permanente. Isto é inaceitável. E o Governo, como disse ontem, a ausência do seu Primeiro-Ministro para ver futebol nos Estados Unidos, em vez de focado na resolução destes problemas, é verdadeiramente o sentido e um sinal de falta de empatia brutal sobre as populações, sobre os agentes económicos e sobre o território, que neste momento precisa de coordenação e precisa de intervenção. Também a nossa deputada e autarca, a deputada Patrícia Carvalho, estará disponível, se entenderem que devem colocar questões especificamente sobre a falta de abastecimento de água no concelho de Almada. Finalmente, queria dirigir-me ao Governo, em nome do Governo Sombra do Chega e do Grupo Parlamentar do Chega, para apelar, mais uma vez, a uma total mudança de atitude em relação à prevenção dos incêndios no nosso país. Já não bastou, como disse, a ausência do Primeiro-Ministro, depois de um sinal de alerta dado pelo próprio Governo, toda a atitude e todos os dados de que dispomos até ao momento
mostram que a inação do Governo no último ano em matéria de prevenção de incêndios foi evidente, notória e absolutamente indesculpável. Vejamos. Segundo as estimativas que são feitas, após as tempestades que decorreram durante o início deste ano, 2,3 milhões de metros cúbicos de madeira ficaram espalhados pelo território nacional, constituindo, como se sabe, um risco severo, evidente e brutal para os incêndios com tempo quente e com vento. Não é preciso ser especialista para perceber que um território dizimado por tempestades, com imenso lixo nos terrenos e com 2,3 milhões de metros cúbicos de madeira espalhados pelo território nacional, seria um potencial risco de incêndio. Destes 2,3 milhões de metros cúbicos, o Governo terá conseguido apenas remover 800 mil metros cúbicos. Isto significa que, basicamente, em contas precisas, em cada 3 árvores caídas no território, força das tempestades, o Governo apenas removeu uma. Por cada 3 árvores caídas após as tempestades, o Governo removeu uma árvore. É impossível que, com a execução de fundos do PTRR, do PRR, fundos específicos aprovados no Parlamento para esta finalidade, se tenha conseguido que apenas uma em cada 3 árvores, descontando todo o resto de lixo e outras matérias igualmente combustíveis, tenham estado espalhados pelo território e assim continuem. Aliás, eu convido o Sr. Ministro da Administração Interna a uma visita por distritos até próximos daqui, quer do de Santarém, quer do de Leiria, para ver com os seus próprios olhos como houve uma falha brutal na limpeza dos terrenos. O Sr. Ministro dá agora razão ao Chega, que muitos destes fogos aparecem à noite pela mão de incendiários. Há anos que dizemos isso, contra aquilo que PS e PSD sempre disseram. Que não, que o Chega exagerava, que nem tudo é de incendiários. Não é. Este ano juntou-se um outro tipo de incendiário, que é o Governo não ter feito o seu trabalho de limpeza dos terrenos, devastados pela tempestade. Porém, um dado curioso deve-nos retomar o debate que há um ano lançámos. Até ao dia de hoje, já foram detidos mais incendiários em Portugal do que em todo o período de fogos florestais do ano passado. Durante este ano, até ao dia só em que estamos, ainda no início de julho, já foram detidos mais incendiários do que todo o ano anterior. Destes 136 detidos, hoje provavelmente 137 ou 138, quantos estão hoje em liberdade? Quantos estão hoje em liberdade? A grande maioria deles. Assim é impossível gerir um território. Se continuamos a prender pessoas para as libertar um dia depois ou 2 dias depois, durante o período mais alto de calor e de seca severa, então nós estamos a pôr o território em enorme risco. E o Sr. Ministro bem se pode queixar dos maluquinhos que durante a noite ateiam fogos. Se quando pudermos fazê-lo, por proposta do Chega, acabar com as penas suspensas e impor praticamente prisão preventiva para todos os que com dolo, dolosamente, cometessem crimes de fogo posto, o PSD e o PS, juntos com a esquerda, inviabilizaram que isto acontecesse este ano. E, portanto, o Sr. Ministro, evidentemente, pode agora dar-nos tardiamente razão, mas junta-se a falta de limpeza dos terrenos, a leis absolutamente impreparadas para lidar com este fenómeno e, obviamente, que o território está em enorme risco de continuar a ter incêndios. Estamos já em plena época de calor e de incêndios, mas nunca é demais apelar ao Governo e ao Ministro da Administração Interna que vão junto do território, que vejam o que está a acontecer. Que mobilizem todos os meios, inclusivamente os meios de Forças Armadas disponíveis, ao contrário do que fizeram o ano passado, para garantir que os incêndios não voltam a alcançar a dimensão que tiveram em anos transatos. Que consigam, através dos meios disponíveis, evitar que quem é detido por fogo posto fique em liberdade e garantir que não são ameaça para as populações durante os próximos meses, em que ainda vamos ter calor. E garantir o lançamento, pelo menos, de um programa urgente e rápido e eficaz de limpeza de terrenos, pelo menos nas zonas onde o risco de incêndio é maior. O Governo pode, obviamente, dizer que os particulares também têm que limpar os seus terrenos, evidentemente. Todos sabemos que o Estado é o primeiro incumpridor dessa tarefa nos terrenos públicos
E também sabemos que muitas das pessoas que vivem no interior do país recebem reformas miseráveis. E é-lhes difícil pagar aos valores que são pagos para a limpeza dos terrenos. Isso tem que ser salvaguardado e assegurado pelo Estado. Nada disto foi feito. Chegámos aqui e voltámos a falhar. E eu espero que ainda tenhamos algum tempo e que o Governo ainda tenha algum tempo para se desfocar da bola, das amálias e de outras coisas e se foque na prevenção do território, na luta contra os incêndios e na defesa do nosso território nacional. Estamos disponíveis para questões que queiram colocar sobre estes dois assuntos que referi anteriormente. Peço-vos que sejam colocados aos responsáveis desta área ou das infraestruturas também, da Ministra das Infraestruturas, Sombra. Deixa-me perguntar-lhe se desta reunião com o Governo Sombra do Chega foram também abordadas algumas soluções para problemas que devem lembrar, nomeadamente dos exames e o abastecimento de água em Almada. E quanto aos exames, disse que o Ministro da Educação precisa de assumir responsabilidades. Consoante as respostas que o Chega vai ter aos esclarecimentos para o Ministro, está a pedir a demissão do Ministro Fernando Santos. Vamos por partes. Estamos sobretudo a pedir que ele cumpra aquilo que se comprometeu no Parlamento, conforme nos foi transmitido, e por isso quisemos ter também a nossa coordenadora de Educação hoje aqui na reunião do Governo Sombra. Foi o próprio Ministro da Educação, no dia 1 de julho, em reunião da Comissão Parlamentar, que disse que assumiria a responsabilidade política e pediria responsabilidades políticas caso não corresse bem a execução dos exames nacionais. Quando isto se verificou, e já tinham corrido mal os do 9º ano, e o teste preliminar já tinha corrido mal também, o Sr. Ministro tinha todos os dados à sua frente para perceber o que é que ia correr mal. E agora que correu mal, culpa os funcionários, culpa os trabalhadores públicos e responsabiliza as famílias por não terem suficiente flexibilidade e que não deviam ter férias ou marcar férias no tempo dos exames que são feitos. Eu penso que o Sr. Ministro compreenderá que as famílias não têm as férias como ele tem, à descrição ou quando quer. As famílias têm que ter férias nos horários, nas formas e nos momentos em que as suas entidades patronais lhe permitem e eles marcam. Há um compromisso bilateral que as famílias têm que não tem a vida do Sr. Ministro da Educação. Que responsabilidades são essas? Antes de mais, era importante que o Sr. Ministro assumisse essa própria responsabilidade de que falhou, mas também que soluções é que tem para resolver agora. Por isso é que o Chega, antes de estar a falar de outros instrumentos que só se vão verificar daqui a 5 meses, ou 6 ou 7, quer saber como é que o Governo salvaguarda a execução eficaz deste modelo que criou, porque não é possível agora voltarmos atrás do modelo. Nós estamos no meio desta época de exames. O Governo criou um modelo, foi alertado. Criou uma forma de implementação, foi alertado. Fez testes piloto, foi alertado e que correram mal e que era exigível prudência. Mesmo assim avançou. Agora tem que assumir essa responsabilidade. Mas também dizer-nos o que é que vai fazer agora para obviar estas dificuldades. Não é só ficar à espera que corra tudo bem. Segundo foi tornado público, amanhã a plataforma, vários professores fizeram questão ontem de me enviar, durante o dia, a falta de acesso do sistema em baixo, num sistema de avaliação que é até sexta-feira e que o Governo lhes impôs que usassem. Esse próprio sistema está em baixo. Segunda notícia que temos, segundo notícias que temos, amanhã voltará a estar. Bom, então, isto é mesmo gozar, pressionar e não ter nenhuma capacidade de resolver os problemas. Eu acho que se o seu Ministro não tem, então o seu Primeiro-Ministro tem que chamar à responsabilidade do seu Ministro da Educação e ter aqui soluções para isso. Eu acho que antes de qualquer análise em termos de demissão, era importante que o Ministro nos desse garantias agora, porque é isso que os pais, as famílias e os alunos querem, que vai resolver o problema. Obviamente que se não conseguir, e se não tiver para isso, tem que sair e dar lugar a quem quer resolver os problemas. Mas acho que mais do que colocar questões agora de demissão, isso é uma questão de análise política. Agora as pessoas precisam de resolver um problema que está a acontecer agora. Se a plataforma amanhã vai estar outra vez em baixo, se os alunos continuam a não ter credenciais de acesso, se os pais continuam sem saber se podem ter férias ou não por causa dos seus filhos e dos seus exames, então isto tem que ser resolvido nos próximos dias. Mais do que demissões ou não demissões, nós neste momento queremos pedir ao Sr. Ministro trabalho e dedicação à causa com que se comprometeu, porque ele próprio disse que assumia essa responsabilidade. É nesse sentido. Quando falou em interesses, queria que concretizasse um bocadinho isso, pela sua suspeita de interesse
hoje, perguntas por escrito, exatamente a quem é que ao Ministério da Educação. E que interesses estamos a falar? É como lhe disse, nós notamos com estranheza que no momento em que as coisas correram desta forma, que haja muito pouca informação disponível sobre a empresa e o modelo empresarial que foi escolhido para isto, mas também sobre a empresa que fez o teste, o tal teste piloto, que já deu e já mostrou ao Governo que tinha corrido mal. Porque é que se insistiu no mesmo erro, no mesmo modelo e na mesma estrutura empresarial? E depois perceber, porque se o Governo não divulga isso, por alguma razão há de ser, e eu espero que não seja por nenhuma razão negativa. Chega a ter alguma informação? Sobretudo devemos exigir que esse escrutínio seja tornado público, porque é dinheiro público. E se está a falhar na sua ação, e o Governo insiste num modelo e numa empresa que falhou já anteriormente, levanta-nos a suspeita de haver outro tipo de interesses que não a prossecução do interesse público. Mas deixamos isso para o esclarecimento também que o Governo dará sobre a matéria. Eu vi hoje em alguns jornais também que o Governo estava deliberadamente a esconder qual era esta empresa e qual era a sua relação com ela. Há coisas que os jornais não podem fazer, mas que os partidos da oposição, e sobretudo o maior, podem e devem, que é pedir formalmente ao Governo que disponibilize essa informação. É isso que faremos esta noite. Aqui, que estamos a apontar. Já termino. Tem outras, mas não sei. Não é para mim. Isto que estamos só para insistir um bocadinho nesta questão dos exames e nesta questão dos interesses, porque isto de abordar interesses e negócios é um tema muito comum de comissões parlamentares de inquérito. Se o Governo, se o Ministro da Educação não oferecer explicações suficientes sobre esta tal sugestão de interesses entre a empresa que realiza esta plataforma e o Governo, o PSD, como o próprio Sr. Deputado apontou, é motivo então para subscrever A Comissão de Inquérito. Bloco de Esquerda para saber mais sobre a Vamos ver. O Chega nunca se opôs. Mesmo que depois, desculpe só bem para concluir, mesmo que depois isto só se venha a concretizar, mas depois como... É esse o problema. O Chega nunca se opôs, por regra. Aliás, não me lembro de... Talvez num único caso. De resto, penso que o Chega nunca se opôs, por regra, à realização de comissões parlamentares de inquérito. Elas investigam, exigem responsabilidade e escrutínio. Isso é positivo. O que nós não queremos é desfocar. Evidentemente que se isso justificar no final, se houver a evidência de interesses económicos escondidos, de dinheiro mal usado, que não seja possível responsabilizar, verificar de outra forma, nós admitimos, nós nunca excluímos essa hipótese. Como lhe disse, em muito poucas vezes, penso que só numa, em toda a história do Chega, o partido se opôs ou não viabilizou uma comissão parlamentar de inquérito. Penso eu, ou uma ou duas. Porque entendemos que isto são instrumentos importantes e que são relevantes. Agora, o nosso foco neste momento é resolver um problema que é premente e é de agora, que tem que ser resolvido nas próximas horas. Dizer às pessoas que vamos lançar uma comissão parlamentar de inquérito, que vai começar em outubro ou em novembro, não resolve o problema dos exames que estão agora a decorrer, não resolverá o problema dos professores amanhã nas plataformas de correção, não resolverá o problema dos acessos, não resolverá o problema das férias de alunos, pais e comunidade escolar. Portanto, nós não excluímos isso, mas entendemos que neste momento é importante que o Sr. Ministro nos diga como é que vai resolver o problema. Por isso é que marcámos o debate de urgência, que é, neste sentido, este debate de urgência talvez seja, de toda a história, aquele que tem mais um propósito, que é de ouvir. É esperar que o Sr. Ministro venha ao Parlamento e diga isto está mal e nós vamos resolver desta forma. Isso será muito mais útil neste momento do que qualquer outro instrumento, mas que não colocamos de parte se vier a verificar essa situação. Porém, um elemento importante que possa contribuir para isso que perguntou é o esclarecimento que o Governo dará a estas perguntas de hoje. Que empresa é esta? Se ela está ou não colocada e publicitada nos portais base e de contratação pública, quando é que foi contratada? Para que efeito foi contratada, qual a duração do contrato e se foram apontadas as falhas que já se sabia existirem num teste piloto que foi feito o ano passado. Entretanto, soubemos que o pedido para o debate de urgência foi indeferido por pressupostos regimentais, nomeadamente não haver nenhum plenário previsto para dia 15. Assim sendo, o Chega Não sabia disso. Vai existir, não está-me a dizer isso, talvez sou primeiro do que nós próprios, que o debate tinha sido rejeitado. É um pouco lamentável que num momento destes e de dificuldade para as famílias, que as pessoas olhem para o Parlamento e que o Parlamento a resposta que lhes dê é que não quer reunir porque não tem plenários marcados. E, portanto,
o melhor é não chatearem muito, não procurarem fazer os deputados trabalhar, porque não é isso que eles devem estar ali a fazer. Está tudo errado nessa resposta, que eu, repito, estou a dar de boas as palavras que me está a transmitir. É muito lamentável que um Presidente da Assembleia da República impeça um debate de urgência que o país todo quer, e que é sobretudo, e que o próprio Governo devia ter interesse, porque deve ter interesse em explicar o que é que vai fazer para resolver esta situação. Sim, vamos continuar a insistir. Vou analisar essa resposta que ainda não vi, logo de seguida a esta conferência de imprensa. Como imaginam, eu vou falar com a liderança parlamentar sobre isto e depois transmitirei esse resultado. Seria uma opção passar ou seja, fazer um pedido de audição do Ministro na Comissão, em vez de fazer o debate? Vamos avaliar todas as possibilidades. Eu penso que na audição já está marcado, já está solicitado, porém, acho que perante a gravidade pública e a incerteza pública desta situação, e a urgência da situação, era do interesse do próprio Governo dar esclarecimentos públicos e digamos assim, no palco maior da sua difusão, que é o plenário. Se não o quer fazer é por alguma razão. Mas também recusar isso porque não estão marcados plenários. Nós devemos perguntar-nos para que é que serve um debate de urgência. Quer dizer, também não estão plenários marcados em agosto. Porém, se houver uma questão de urgência, seja ela um fenómeno natural, um fenómeno extranatural, a acontecer no país que justifique isso, não nos podemos reunir de urgência também, porque não estão plenários marcados. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Dá a ideia que não se quer trabalhar. A pior ideia que os políticos podem dar é que não querem trabalhar. É a pior ideia que podem dar. E o Presidente da Assembleia da República está a contribuir para essa ideia, infelizmente. Tenho uma dúvida sobre um outro assunto. Quando falou brevemente sobre as distritais do Chega que foram votos nos últimos 2 fins de semana, tinha pedido unidade ao partido. Tivemos alguns candidatos que se recandidataram e foram derrotados, nomeadamente 4 deputados. Que leitura faz do sinal que as bases do partido deram nestas eleições distritais? Vamos ver. Nós tivemos eleições em todos os distritos. O Chega é hoje, arrisco-me a dizer, ou o primeiro ou o segundo, o maior partido com militância em Portugal, ativa. É normal que haja nos distritos, nos vários, participação democrática. E, portanto, quando há várias listas, candidatos, etc., mostra como há vida e democracia e pluralismo dentro do Chega. Depois, estas eleições são de caráter distrital e são de caráter local. Houve casos em que deputados se recandidataram e venceram. Houve casos em que deputados se recandidataram e não venceram. Foi a escolha dos militantes. Eu o que disse a todos é que vou trabalhar com todos, enquanto for presidente do partido. Vou trabalhar com todos os distritos de maior dimensão, de menor dimensão, sejam deputados, não sejam. Tínhamos anteriormente mais líderes distritais que eram deputados, agora penso que serão menos, porque alguns não são deputados nesta fase. Acho que isso é o dinamismo e a vida interna do partido, mostra democracia, mostra pluralismo. Ao Presidente do partido cabe-lhe trabalhar com isso. O Presidente do partido não, bem, vota, no caso de Lisboa, que é o meu distrito, mas não escolhe presidentes distritais, não escolhe estruturas distritais, elas são escolhidas pelos militantes. Ao Presidente do partido cabe respeitar isso e trabalhar com lealdade e com harmonia com esses distritos. De resto, tive a oportunidade de falar com todos os eleitos, quer este fim de semana, quer o anterior, quer nas regiões autónomas, quer em Portugal continental. Todos os eleitos e eleitas, todos transmitiram total entrega, lealdade e dedicação ao projeto para conseguirmos fazer o que queremos, que é transformar Portugal. Porém, é sabido também, o partido tem um congresso, que será provavelmente no último trimestre do ano, e aí serão colocadas as outras questões de natureza nacional, e será colocada ao partido a questão se quer continuar com este caminho que tem sido seguido até aqui, se quer mudar de caminho. É assim, os partidos democráticos são assim. Ainda bem que fala no Congresso, porque o seu líder parlamentar e secretário-geral do partido fez uma publicação há uns dias em que diz que quem não concordar com as opções, neste caso a presidência do Dr. André Ventura, existe um Congresso que é chegar-se à frente. E dias depois, o deputado Bruno Nunes fez um vídeo onde parece responder a esta publicação, que houve gente que veio para as redes sociais dizer que quem quiser que se candidatar contra André Ventura, isto é uma coisa despropositada e não faz sentido nenhum. Tem havido alguma troca de recados entre estas duas coisas? Não, é como é que está a gerir, se está a gerir esta situação? Vamos lá ver.
Digo-lhe francamente, eu acho que o grupo parlamentar está francamente unido. Acho que o grupo de distritos, de dirigentes, está francamente unido em torno deste projeto. Não é em torno a mim que tem que estar unido, tem que estar unido em torno a um projeto e em torno a uma ideia para o país. O que diz o deputado Pedro Pinto é verdade. Se houver, até porque é assim nos partidos democráticos, se houver quem tenha, e é legítimo que tenha, uma visão diferente de como é que o Chega deve ser gerido, deve apresentar-se. É assim que as coisas são. Quando eu estava no PSD, eu entendi que o Dr. Rui Rio estava a seguir um mau caminho. A história acabou por me dar razão. O que é que fiz? Dei um passo em frente, disse, eu não concordo com isto, tenho um projeto alternativo. Os militantes do PSD entenderam na altura que não queriam manter o Dr. Rui Rio. Saiu. A vida é assim. Mas também tem razão, ou pelo menos a tomar essas palavras nesse ponto, o deputado Bruno Nunes, que diz que é despropositado, que neste momento que se criem cisões e falta de unidade. Portanto, repare, temos de todos os lados do partido a dizer que há unidade e que são artificiais as tentativas de criar desunião, mas é absolutamente realista isto. Haverá um congresso. Acho que o Chega, ninguém pode acusá-lo de muita coisa. De falta de congressos e de democracia interna, não podem acusar. Todos os militantes que estejam em condições de o fazer poder-se-ão candidatar, todos os deputados poderão candidatar à presidência do partido e os militantes escolherão. Mas isso falta alguns meses, eu agora estou preocupado em mudar o país, no tempo que ainda me resta de mandato à frente do Chega, e depois a partir de novembro, se ganhar outra pessoa, a vida é mesmo assim. Estamos? Sobre a vida. Sobre a Almada, então eu passo à deputada Patrícia Carvalho. O problema em Almada não é de agora, não é deste fim de semana, não é de há 2 semanas. Isto é um problema que se vem repetindo todos os anos. No caso, Inês de Medeiros, que é a Presidente da Câmara Municipal de Almada, eleita pelo Partido Socialista, portanto, ela já lá está há demasiado tempo com esta situação a ocorrer sem que tenha feito alguma coisa para contornar e resolver o problema. Nós sabemos que Inês de Medeiros é a Presidente da Câmara, não é a Presidente do SEMAS. O Presidente do SEMAS é um vereador eleito pela CDU, que neste momento tem-se esquivado a dar respostas concretas. Aliás, há cerca de 2 semanas, na Assembleia Municipal, questionámos o senhor vereador presidente do SEMAS sobre quais é que eram efetivamente os problemas, o que é que estava a acontecer para que a população estivesse a sofrer esta falta de água. E o senhor presidente do SEMAS andou muito à volta, andou mesmo em círculos, falava apenas nas temperaturas altas e no aumento da população em Almada. Mas vejamos, todos os anos, há muitos anos, eu diria até há mais anos do que nós temos todos de vida, que nesta altura do ano, naquela zona, há mais população e há mais calor. E, portanto, isto não é uma novidade. Não se pode dizer que Inês de Medeiros, ou até mesmo o vereador da CDU, tenham sido apanhados desprevenidos, que não contassem com estas dificuldades, porque isso não é verdade. Isto acontece há muitos anos e, portanto, e no caso especial de Inês de Medeiros, e por essa razão é que nós pedimos a demissão, aliás, por 2 razões. Primeiro, porque este é o seu 3º mandato, ao longo destes anos não teve capacidade de tentar pelo menos resolver o problema, nem que fosse através de um maior financiamento via orçamento do municipal para os SEMAS, para pelo menos percebermos o estado da rede atualmente. Isso não foi feito. A senhora Presidente preferiu investir milhões de euros, por exemplo, em cultura, que honestamente não é a cultura que leva a água à torneira das pessoas. E depois também a própria Presidente tem-se esquivado não só a dar respostas, como a aparecer nas reuniões de Câmara. Ontem houve uma reunião de Câmara Municipal e a senhora Presidente, no meio do caos que Almada está a viver, não compareceu. E já há 2 semanas, na Assembleia Municipal, numa reunião que teve 2 dias, só apareceu num. Portanto, não nos parece que Inês de Medeiros tenha as condições para continuar à frente de uma Câmara tão importante como é a Almada e, honestamente, também não nos parece que tenha essa vontade sequer. Obrigada. Muito obrigado, senhores.